Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa quarta aula de Teologia Sistemática 1, matéria de Bibliologia, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então agora, já que falamos sobre a revelação de Deus, a revelação universal, e fiz questão de dar esse material para que vocês possam aprender mais sobre esse tema, depois leiam a apostila do professor Jair, ele fez uma excelente lição de casa, mas a síntese que eu deixo para vocês é: a revelação natural é a criação de Deus. Nela ficamos de forma mais passiva, observando a criação e o universo. Já a revelação especial, ela é a palavra de Deus, onde Deus entra na história, se torna homem e se manifesta a nós, nos esclarecendo e nos chamando a tomar uma atitude de fé e de prática. Logo, a revelação especial, ela é ativa. Por isso que essa síntese ela é muito boa para mostrar que agora a gente vai mergulhar dentro daquilo que acreditamos, que é a revelação especial. E já que estamos na matéria de bibliologia, no capítulo 4 aqui do Gruden, nós vamos trabalhar sobre as 4 características das escrituras, começando com a autoridade. Por isso que para nós a Bíblia nos basta. O mesmo sola que Lutero bradou é o sola que conservamos, tá bom? Então, abram aí no capítulo 4 do livro de vocês, pode ser tanto na versão anterior, quanto nessa minha versão que eu estou passando para vocês, que é a versão digital, aqui também, a última versão do Gruden, tá bom? Que eu comprei para abençoar vocês. Na edição anterior é página 44. Aqui na minha página digital ele altera, né? Está como página 173, mas no livro de papel de vocês é outra página. Então é o capítulo 4, tá bom? Então vamos ler algumas porções, meus irmãos? Leia para nós, irmã Sônia, consegue ler? Nosso objetivo no capítulo anterior. Só uma fala antes. Lembrando que nos capítulos anteriores, o Gruden ele tinha falado apenas sobre que a palavra de Deus, quais as diferentes formas da palavra de Deus e o cânon das Escrituras. O que faz e o que não faz parte da Bíblia, e agora entramos no capítulo 4. Então percebam que todo esse material que eu dei para vocês foram materiais extras baseados, né, claro, no Gruden, mas também baseados em outras literaturas, tá bom? Então, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. O seu livro, irmã Sônia, que página que é da edição em papel? O 4, não encontrei aqui ainda. 102. 102 da versão em papel, né? Isso. Joia. Então tá bom. Então pode ler para nós. Nosso objetivo, esse parágrafo. Nosso objetivo no capítulo anterior foi determinar quais escritos pertencem à Bíblia e quais não. Mas uma vez definido o que é a Bíblia, nosso próximo passo é perguntar como ela é, quais são as suas características. O que a Bíblia como um todo nos ensina a respeito de si mesma? Os principais ensinos da Bíblia a respeito de si mesma podem ser classificados em 4 características, às vezes chamadas atributos. 1. Autoridade das Escrituras. 2. A clareza das Escrituras. 3. A necessidade das Escrituras. E 4. A suficiência das Escrituras. Ótimo. Então, deixa eu fazer aqui um comentário. O Gruden, aqui na sua obra maravilhosa, ele pontua, olha, o que a Bíblia diz dela própria. Já que para nós ela é revelação especial, aonde termina a revelação natural, começa a especial e aponta ativamente, por meio do divino,
qual é a nossa resposta, que devemos dar também ativamente? O que ela diz dela própria? E aí ele pontua aqui, que a partir de agora a gente vai estudar essas 4 premissas. Podem ver que o capítulo 4 vai falar sobre a autoridade, o capítulo 6 sobre a clareza, o capítulo 7 sobre a necessidade e o capítulo 8 sobre a suficiência. E temos também o capítulo 5, que vai falar sobre a inerrância das Escrituras. Ele abre um parênteses aqui. Aí você fala assim, pastor, mas não é muita coisa gastar 4, 5 capítulos sobre um tema? Ô, meus irmãos, pelo amor de Deus, nos nossos dias é mais do que necessário. Por isso que aqui ele trata as 4 características das Escrituras. E como também é chamado em teologia, muitas vezes, de atributos. Por quê? Porque, irmãos, é em virtude da ausência dessa compreensão que nascem as heresias. Que nós fazemos da Bíblia um livro aonde nós interpretamos segundo o nosso momento. É em virtude da ausência dessa convicção desses 4 ou 5 pontos que a igreja atual ela está tão frouxa de teologia, de Bíblia Sagrada. Por isso que nós, muitas vezes, as igrejas atuais e até denominações se enveredaram por um caminho de humanismo. Aí talvez você diga assim, mas pastor, a gente não viu na aula anterior sobre o universalismo? Pois é, meus irmãos. Vocês acham que a ideia do universalismo... Vamos voltar aqui um segundo, ó. Vou compartilhar de novo o slide anterior, do professor Jair. Vocês acham que o universalismo, num primeiro momento, aqui, ó, não seria um gesto de amor, Deus salvar todo mundo, mesmo sem conhecer Jesus? Parece, né? Parece. Mas percebam, irmãos, no momento em que eu digo isso, ou afirmo isso, então eu estou dizendo que a pessoa ela pode viver do jeito que for, que ela vai para o céu. Basta ela ter uma ideia ou uma vida ética e moral aprumada. Aí eu te pergunto, você acha que aqui não abre precedente para um mundo de erros e pecados? De um mundo de práticas que vai contra a vontade de Deus? Eu vou entrar só num campo aqui, tá bom? A pessoa ela é muito boa, é trabalhadora, mas já casou 5 vezes. Pastor, ela é muito boa, não estou questionando se ela é mau caráter, se é bandido. Mas perceba que quando a gente não é claro sobre certos princípios bíblicos, muitas vezes a gente está colaborando para que aquela família seja destruída. Porque, vamos lá, quem é de nós aqui que já não teve uma tentação? Quem é casado? Quem já nunca pensou de se divorciar? Por que muitas vezes a pessoa não divorcia? Por causa do Evangelho. Ela crê no Evangelho. Crê nas palavras de Jesus, porque o que Jesus disse? Que Deus uniu, não separe o homem. A pessoa está um passo de separar. Tá bom, pastor, mas cada um faz o que bem entende. Eu não estou julgando o que as pessoas fazem ou não. E não estou colocando como juiz de valor. Eu estou dizendo que no momento em que a gente tem uma ideia universalista, a gente abre para um mar de possibilidades e de práticas dentro e fora da igreja. E quem é que vai sofrer com tudo isso? São as famílias. Quem é que vai perder com tudo isso? É o reino de Deus. Quem cresceu num lar com pais divorciados sabe como faz falta a presença de um pai ou de uma mãe. Quem cresceu debaixo de um lar onde passa por vários divórcios sabe como isso é danoso. Famílias fortes criam sociedades fortes, que criam uma igreja forte. Entenderam, meus irmãos? Parece bobeira, não é? Parece uma questão de desamor, né?
Mas a questão não é essa, é que se Deus deixou algo fechado, por que abriríamos? Estão entendendo? Então, voltando aqui para o material do Gruden, olha só. Quando nós acreditamos nesses 4 ou 5 postulados, nós estamos dizendo o seguinte: assim como a igreja primitiva venceu, eu quero vencer. Assim como a patrística venceu, eu quero vencer. Assim como a reforma protestante, todo o legado que eles deixaram, eles venceram, eu quero vencer. E quero fazer com que a minha fé, a minha família, a minha igreja local seja estruturada nos mesmos princípios para que no futuro mais pessoas se aproximem de Deus com essas verdades. Aqui é onde nós fundamentamos aquilo que dizemos, que a Bíblia é o nosso livro de fé, de regra e de prática. Por quê? Porque nós estamos dizendo que ela é a autoridade da nossa vida. Ela nos dá clareza sobre tudo. Ela é a sua necessidade, ou seja, eu enxergo nela a minha necessidade de ser e de existir, e para mim ela é suficiente. Eu não preciso de mais nada fora dela, porque na sabedoria de Deus, Deus uniu todas as coisas e deixou tudo pronto para que eu e cada um, filho de Deus, crescesse nesse caminho tão abençoado. Pode ver que foi isso que Jesus fez e os apóstolos fizeram. Eles validaram a palavra do Velho Testamento e Jesus agora, como a voz de autoridade, não somente disse o que os profetas diziam, mas disse também, assim eu também vos digo. Ou seja, ele acrescentou a Bíblia. E agora vieram os apóstolos e registraram as palavras do Mestre, mostrando que ele é a grande autoridade. Tá bom? Tudo bem até aqui? Lindo essa ideia, não, irmãos? Então percebam que desconsiderar esses 5 pontos, porque além desses 4, nós temos também aqui a inerrância das Escrituras, é daqui onde nascem as igrejas inclusivas, que aceita tudo. Estão entendendo? Porque a Bíblia já não é mais autoridade. A Bíblia já não tem tanta clareza, ela é antiquada. A necessidade das escrituras era para aquela época, não é para hoje. E a suficiência? Já não é mais suficiente. A gente precisa de algo a mais. Estão notando como as hermenêuticas se enveredam para um princípio errado? Deu para ver? Conclua para nós aqui, irmã Sônia, por gentileza. Com respeito. Com respeito à primeira característica, a maioria dos cristãos concorda que, de algum modo, a Bíblia tem autoridade sobre nós. Mas em que sentido exatamente a Bíblia reivindica ser nossa autoridade? E como somos convencidos de que as afirmações das Escrituras Opa. são verdadeiras de que elas são a palavra de Deus? Essas são as questões que tratamos neste capítulo. E agora a gente vai trabalhar ponto a ponto sobre esses princípios. Explicação e base bíblica. Vou ler para vocês. A autoridade das Escrituras implica que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, vírgula. De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela significa não crer em Deus ou desobedecer-lhes. O que vocês acham dessa frase do Gruden? Eu, particularmente, sou muito resolvido, meus irmãos. Eu acredito em gênero, número e grau nisso, porque a Bíblia vai fazer essa defesa. Não são as palavras do Gruden, são as palavras de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, mostrando essas verdades. As várias partes desta definição serão examinadas a seguir. E aqui a gente vai começar agora só esse primeiro ponto, e a gente vai parar por aqui esse ponto.
A Bíblia afirma que todas as suas palavras são palavras de Deus. Pastor Rai, vamos lá. Introdução do Antigo Testamento, introdução do Novo Testamento, estudamos sobre os livros do cânon, do Gênesis ao Apocalipse. Ali o Senhor falou para nós sobre vários estilos literários. E dentro dos estilos literários tínhamos os livros históricos e tínhamos os livros poéticos. E o Senhor disse para nós que fazer teologia em cima de uma poesia é difícil. E, sim, é verdade, eu disse. Então, como que todas as palavras são palavras de Deus? Nenhum problema. É por essa razão que caminhamos paulatinamente explicando algo, mostrando, sim, que nos gêneros literários, ou seja, nos estilos literários, existem registros poéticos, sapienciais, registros de dor, de dilemas existenciais, que se nós não fizermos o filtro com relação às palavras do escritor, ou seja, como Deus se revelou àquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, a gente pode, muitas vezes, não entender perfeitamente aquele texto. Então, dito isso, não altera que todas as palavras sejam palavras de Deus. Por quê? Porque se Deus, na sua sabedoria, quis se revelar de forma simples e não acadêmica e nem catedrática ao seu povo, foi porque ele sabia que, na sua sabedoria, aquela revelação poderia ser útil a qualquer geração, em qualquer cultura. Esses dias eu pregando no aniversário da nossa igreja, eu até fiz um comentário bem curioso, porque eu falei, o que é a igreja? A igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas. E onde quer que estejam pessoas que creem em Deus, ali é uma igreja. E por acaso, irmãos, eu confesso, eu não tinha colocado isso no meu esboço. Ali eu até citei sobre os astronautas que ficam lá no espaço, não é? Tem um grupo de astronautas. Eu falei, se lá se reunir 3 crentes começarem a adorar a Deus e buscar Deus, ali tem uma igreja. E depois até fui mais longe. Eu falei, se amanhã fizer uma base na Lua lá, e lá na Lua um monte de crentes se reunir, vai ter uma igreja lá. Porque a igreja ela está além do espaço. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Eu estou comentando isso porque muitas vezes a gente coloca tudo dentro de uma caixa. Presta bastante atenção. A Bíblia revela que todas as palavras que estão no texto sagrado passaram pelo critério divino, porque tem um propósito divino, tem um desejo divino, tem uma característica divina. Então, eu deixo aqui, né, essas palavras para vocês, e a partir da próxima aula a gente vai ponto a ponto, parágrafo por parágrafo. É claro, não vai dar, né, irmãos? É óbvio. Eu vou selecionar as melhores partes para a gente fazer aqui uma leitura, né? No meu livro em papel, eu registro, eu escrevo, eu debato, eu brigo com o autor e mais aprendo com o autor, é óbvio, né? Assim como todos os demais teólogos, mas a gente vai ir ponto a ponto, porque essa porção é magnífica, né? Só esse primeiro ponto, ó, centenas de versículos afirmam que as palavras da Bíblia são as palavras de Deus. Ou seja, por que Deus foi tão enfático e tão redundante sobre isso? É porque ele queria se revelar para nós. E ao invés de ele deixar uma revelação oral, e por meio da revelação oral nós pudéssemos se perder, Deus, sabendo disso, ele deixou o texto escrito como um meio de se apropriar e se lembrar e recordar o que ele deixou, para que possamos assim crescer nele. Então, centenas de versículos afirmam que as palavras da Bíblia são as palavras de Deus. Só esse ponto, olha só que lindo, olha a quantidade de texto. É óbvio que a gente não vai ler tudo isso aqui em aula, né? Mas eu vou fazer o suprassumo desse ponto, tá bom? 2, aí, olha só. Então, na próxima aula, a gente continua a partir daqui. Eu, particularmente, meus irmãos, eu
Eu estou no meu parque de diversão, tá bom? Para mim, isso daqui é meu parque de diversão, tá? É o meu playground. Eu amo isso. Eu amo, meus irmãos. Simplesmente amo. Deixa eu finalizar com esse testemunho. Quando eu me converti, eu não tinha dúvida que a Bíblia era a palavra de Deus. Mas eu tinha medo de ensinar errado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler muita Bíblia. E depois que eu descobri, irmão, sem brincadeira, que existia um seminário teológico protestante, eu não acredito. Porque eu, como vim de uma origem católica, para mim todos os seminários eram católicos. No meio do protestantismo não tinha, na minha cosmovisão. Quando eu descobri, eu falei, não, não é possível. Existe um seminário onde se estuda a Bíblia? Ah, não acredito. Aí meu coração começou a pulsar, meus irmãos. Eu já estava apaixonado por Jesus, pela igreja, pelo reino. É como se tudo derretesse. Nesses dias eu trabalhava lá no pregão, já tinha me tornado operador de bolsa, mas nada fez mais sentido para mim, porque eu queria fazer engenharia ou talvez administração de empresa em função do mercado financeiro, mas foi como se Deus arrancasse esse desejo de mim e nascesse um desejo de estudar teologia. E eu lembro que foram meses ali, meses para não dizer quase um ano e pouco, sonhando com isso, até o dia em que realmente o Senhor preparou para eu fazer seminário. E quando eu entrei no seminário, eu classificava o seminário como a segunda maior bênção da minha vida, porque agora eu estava aprendendo a palavra de Deus para poder ensinar a palavra de Deus. Então eu continuo nesse playground, meus irmãos, até hoje, tá bom? Então esses assuntos para mim só me diverte, tá bom? Então, que Deus te faça viver no playground sagrado também. Então a gente continua a partir daqui do ponto 1, tá? Na próxima aula, tá bom? É claro, né, irmãos, tem hora que a gente vai trabalhar em assuntos um pouco mais difíceis, mas faz parte. E tem vezes, meus irmãos, que não se assustem, tá? Estamos aprendendo juntos. Tem algumas lições que são mais fáceis hoje, mas no futuro se tornarão um pouco mais compreensíveis. Mas o importante é vocês crerem na Bíblia, saberem que ela é o livro de autoridade da nossa vida. Porque, como disse Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus nos santifique na verdade. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta, minhas irmãs? Meus irmãos, não? Podemos encerrar? Então, Deus abençoe. Aos demais irmãos, nos vemos quinta. E as ovelhinhas locais, a gente se vê amanhã no nosso culto de oração. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Uma boa noite. Paz. Boa noite, bom descanso, pastor. Dorme bem. Pode dormir. Boa noite. Boa noite, amados. Boa noite. Boa noite, meus irmãos.